Divulgada em folhetos, escrita em forma de poesia e acompanhada de xilogravuras, a literatura de cordel busca manter vivas a história e a tradição cultural brasileira. Em Feira de Santana, esse segmento literário também é utilizado principalmente em escolas, universidades e eventos culturais para recontar de forma bem-humorada os fatos históricos sobre a origem da nossa cidade, como também lendas do passado e casos curiosos que permeiam o imaginário popular. Aqui no município, o cordel tem como principal incentivador o folheteiro e cordelista Jurivaldo Alves. Nascido em Baixa Grande em 1946, desde a adolescência ele se tornou um entusiasta do cordel. De fala fácil e entusiasmada, ele buscou relembrar para o Acorda Cidade alguns passos da sua caminhada. Como cordelista, tenho 20 anos. Agora, como folheteiro, já está chegando aos 50. O cordelista é aquele que pensa, escreve, corrige. Então, no meu caso, eu sou cordelista de bancada. A relação de Jurivaldo Alves com a arte do cordel vem desde a infância. Ele conta que não sabia ler, mas costumava adquirir alguns exemplares de cordéis nas feiras livres e pedia a outras pessoas que recitassem os versos para ele, que decorava e passava adiante por onde ia. Já na minha infância, lá na minha cidade, como adolescente, eu comprava na mão do mascate, naquela época, o cidadão que vendia no meio da rua, e eu pagava aqueles jovens balconistas, aquela turma que sabia ler, eu pagava, eles ficavam ali no cordel, eu comprava 3 cordéis, ele lia os 3, eu dava um para ele. Aí passei a decorar o cordel. Aí passei a ser conhecido do pessoal da minha região, né, da zona rural, né, vamos dizer, da roça, e no período da bata do milho, do feijão, da farinhada, eles me chamavam para mim e contavam as histórias de Troncoso, que nem ele nem eu não sabia o que era cordel, eram as histórias de Troncoso, que era justamente a história do pavão misterioso, a chegada de Lampião no Inferno, que é o cordel mais vendido até hoje no Brasil, talvez no mundo. Aí vem o Juvenal e o Dragão, o Zé Pretinho, esses são os clássicos do cordel. Aos 17 anos, o folheteiro se mudou para a Feira de Santana e logo após conheceu o cordelista Antônio Alves da Silva, que veio a ser seu mestre na literatura de cordel. Quando eu chego aqui em Feira, que justamente vou trabalhar na pensão e conheço Antônio Alves, com ele está escrevendo esse livro, eu passei o conhecimento desse livro, passei a vender algum, depois ele vai embora, aí eu passo a ser folheteiro de Rodolfo Cavalcante. Isso foi em que ano, seu Jurivaldo? Isso foi na década de 60 até 73. Em meio a idas e vindas, seja trabalhando para empresas ou mantendo seu próprio negócio, Jurivaldo Alves nunca deixou de lado sua paixão pelo cordel. Depois de trabalhar como camelô, motorista de caminhão e montar uma empresa de garrafadas em Capim Grosso, na segunda metade da década de 90, voltou para a Feira de Santana com a família e passou novamente a atuar como folheteiro. Aí me casei, né? Justamente quando casei, a família achava que eu não ia sustentar, né, os parentes da mulher e tal, e arranjaram um emprego para mim. Eu fui ser tratorista em uma fazenda, mas com pouco tempo, quando eu voltei, que eu guardei a mala de cordel debaixo da cama, aí a mulher foi limpar, estava cheio de jogou fora, queimou. Tem cordel que hoje eu pago R$100 e não encontro, né, que são os clássicos. Aí, resultado, né, passei a ser folheteiro de Rodolfo Cavalcante, depois deixei o ramo, passei a ser empregado, de empregado tive uma microempresa, cheguei a ter 30 empregados, mas com a mudança do plano cruzado eu não fui feliz, aí, vamos dizer assim, me quebrei a guia, aí voltei a trabalhar de empregado. Para Jurivaldo Alves, a literatura de cordel possui um papel muito importante na cultura popular, pois é através dela que os fatos que marcaram o desenvolvimento da cidade poderão ser sempre relembrados e recontados de geração a geração. É a divulgação, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem, aqui em Feira, tem muita gente que não sabe quem foi Lucas da Feira, entendendo? Eu faço parte do Cariri Cangaço, que é o maior encontro de cangaceiro do Brasil, e a turma do Cariri Cangaço, lá no Rio Grande do Norte, por lá, sabe mais a história de Lucas da Feira do que o cearense. É transmitir a notícia. Por exemplo,
Agora mesmo, a pandemia, escrevi o cordel da pandemia, nunca vendi nenhum e não vendi, não quero vender. Eu dou a alguém que queira. Esse cordel hoje tem gente que tem até nojo, tem até raiva, não quer ler. Mas daqui a 10 ou 15 anos, o adolescente, quem está vivendo com essa pandemia e a imprensa aí deixa de divulgar, está gravado no cordel, está memorizado, então é para chegar ao conhecimento do povo, principalmente da zona rural, não é? Hoje nós já temos a imprensa quase em todo o Brasil, mas antes o cordel é o bisavô da imprensa. O que representa para o senhor o aniversário de Feira de Santana? Ave Maria, é uma alegria, não faz pena, eu fico triste, porque uma cidade como Feira de Santana, agora nós não podemos reclamar por causa da pandemia, mas mesmo antes não ter uma homenagem. Eu sou convidado para tantos eventos de cidades como Conceição do Coité, Paulo Afonso e outras cidades, é uma festona imensa no dia do aniversário da cidade, e eu fico triste, Feira de Santana, não ter vamos dizer, uma homenagem melhor do que a que está tendo. Agora mesmo eu agradeço muito a Acorda da Cidade, a turma, a imprensa em geral e principalmente a Dilton Coutinho, que chega de gente, inclusive a venda do cordel esses dias melhorou, justamente em Feira de Santana, por causa dessa divulgação. Então é divulgar, entendeu? Então tanta gente diz, rapaz, eu estou assistindo o programa, mas rapaz, tá bom, Feira de Santana, rapaz, tem muita história. E tem mesmo, nós temos história de Lucas da Feira, nós temos de Maria Quitéria, nós temos história do bicho do Tomba, que são os mistérios que até hoje ninguém sabe qual foi a realidade. Então hoje, por exemplo, o Lucas da Feira mesmo, quando eu chego aí no Cariri de Cangaço, é um dos cordéis que eu mais vendo. Atualmente, Jurivaldo Alves mantém seu espaço literário no mercado de arte popular de Feira de Santana. É lá que ele guarda todo o seu acervo histórico, desde os mais antigos e clássicos até as criações mais recentes, onde guarda também suas próprias memórias e acontecimentos que marcaram a sua trajetória como folheteiro e cordelista. A vida e trajetória de Jurivaldo Alves também foi descrita em seu documentário O Folheteiro, que está disponível em seu canal no YouTube, Jurivaldo Alves, o Folheteiro. A obra foi lançada no dia 29 de abril e tem como missão contar sobre a relação do protagonista com os cordéis até os dias atuais. Laiane Cruz, com a colaboração de Ed Santos, para o Acorda Cidade.